Olá, pessoal da TI Sofia. Vamos continuar o nosso código sobre conta corrente, conta poupança, etc. Vamos agora ver sobre métodos e atributos estáticos e sobrescrita. Bem, gente, vamos continuar, né? Esse código aqui do nosso exemplo, ele está terminando. Os próximos vídeos a gente vai focar em outros exemplos, mas vamos explorar mais sobre esse mundo das contas, né? Conta corrente, conta poupança, depois clientes. Vamos aprofundar isso aqui. Bem, a questão é o seguinte: vimos no vídeo anterior que a questão do sacar é um método da conta. E conta é mãe de conta corrente. Ou seja, o método sacar, ele roda. A herança é o seguinte, né? Os filhos herdam da mãe, né? Dos pais, né? As filhas, as classes filhas, as subclasses, conta corrente e conta poupança, herdaram os atributos e os métodos da mãe da classe superclasse conta. Herdaram os atributos número, titular, o nome do titular da conta, e saldo. Por quê? Porque tanto conta corrente como conta poupança possuem esses atributos também. Então, para quem implementar de novo, é só receber da mãe. Cada classe filha, cada subclasse, ficou com seus atributos específicos. Limite é só de conta corrente. Vou colocar aqui o desenho aqui, né? E minha câmera aí na frente não dá, né? Então, limite, que é só de conta corrente, o rendimento e a ação de rendimento, que é só de conta poupança. Até aí, tudo bem. A questão é o seguinte: o método sacar e o método depositar não tem problema, porque se ele roda só na mãe e as filhas, as subclasses herdaram, se eu for depositar aqui mais R$ 1.000, mais R$ 5.000, mais R$ 3.000, mais 1 milhão, o depositar ele vai aumentando do saldo, ele não tem nenhuma validação, a única validação que ele vai verificar é se o valor que está sendo atribuído é negativo, que não tem jeito de depositar algo negativo, né? Vou até mostrar essa parte aqui, lá da conta do depositar, essa aqui é a única validação, e aí serve, porque aí aumenta o saldo, na hora que eu quero ver o saldo da poupança, vai pegar o saldo da mãe. E na hora que eu pegar o saldo da conta corrente, pego o saldo da mãe. E se eu quiser pegar o saldo total, ele vai pegar e somar com o limite o saldo mais o limite e ver o saldo total que essa conta corrente tem. Até aí tudo bem. Agora, o método sacar, ele tem algumas especificidades, né? O método sacar, ele funciona para qualquer conta. Ele funciona para a conta poupança, porque a conta poupança ela se baseia só nesse saldo. Agora, ele não funciona para esse filho mais exigente, esse adolescente revoltado aqui, que é o conta corrente, porque o saldo dele não se baseia só nesse saldo, se baseia também no limite lá de crédito que ele tem no banco. Então, na hora que eu for sacar, eu não posso só considerar o saldo, o valor do saldo. Se eu tenho R$ 3.000 de saldo, eu não posso sacar, eu não tenho a liberdade de sacar só até 3.000. Eu tenho a liberdade de sacar com esse limite aqui, por exemplo, de 2.000, depois a gente alterou para 5.000. Mas vamos supor que a pessoa está com limite de 10.000. Ela pode sacar até 13.000, que é o limite mais o saldo. Então, eu posso sacar até 13.000. Só que o método sacar, ele só vai se basear nesse 3.000 aqui, entendeu? Então, quando a gente vê uma situação dessa, vou tirar o desenho aqui, quando a gente vê uma situação dessa, em que um método da mãe, ele rodando, ele funciona para algum filho, mas para outro filho não, a gente tem que sobrescrever, que é a sobrescrita de método. A gente tem que sobrescrever esse método. Ou seja, o método da mãe não me serve.
Aí o filho vai ter que implementar o seu próprio método sacar. Então, na conta poupança, pode continuar com aquele sacar, mas a conta corrente a gente tem que implementar. É lógico que para agilizar aqui, eu vou copiar e colar o método sacar da mãe, jogar no filho conta corrente, mas a gente vai alterar o método lá no filho. Então, vamos lá. Vou pegar esse método sacar aqui que está na mãe e vamos jogar aqui no filho. Aqui é conta corrente. A conta corrente, seguindo a indentação aqui, seguindo a indentação aqui, diminuir esse espaço aqui, depois do saldo total, vamos jogar o sacar aqui. Vou jogar o sacar aqui. Beleza, esse sacar. Gente, eu poderia muito bem colocar assim, ó, sacar com limite e deixar aqui na mãe só sacar. Beleza, eu posso fazer isso, já que eu vou implementar de novo, porque o interessante da herança, um dos recursos interessantes da herança, é eu não ter que reprogramar código mais. O sacar, o depositar, eles já estão prontos. Os properties de retorno e de setter, do número, do titular e do saldo já estão prontos. Então, como conta corrente, conta poupança herdaram isso, eu não preciso de reimplementar. Só que eu achei uma especificidade, uma coisa específica da conta corrente sobre o sacar. E eu vou ter que reprogramar o sacar. Já que eu vou ter que programar de novo, eu não vou poder utilizar essa herança, então eu posso usar um nome diferente. Beleza, isso não tem problema. Mas aí você perde uma segunda oportunidade, porque vou olhar para os seus olhos. Cara, menina, programador e programadora, fala dev. A questão da herança, uma das vantagens da herança é reutilizar o código que já existe na mãe, no avô. Vocês vão ver cadeias de herança de vários parentescos. Mas outra vantagem da herança é o polimorfismo. O que é o polimorfismo? Eu usar o mesmo nome de um método, mesmo que ele rode de forma diferente, porque aí você não tem problema de incompatibilidade de código depois. Então, vimos que a herança dá uma vantagem na reutilização de código. Aonde a gente não consegue reutilizar o código, pelo menos vamos usar o polimorfismo. Polimorfismo é uma técnica muito interessante. É a técnica de se ter o mesmo nome de métodos em classes diferentes e eles podem rodar de forma diferente, mas por ter o mesmo nome, você oculta os detalhes de implementação. A pessoa que for programar aquilo, ela não precisa saber se o nome na conta é sacar, qual que é o nome na conta corrente? Será que é sacar com limite, sacar total? Ele não tem que se preocupar com isso. Ele só usa sacar. Se vai rodar diferente lá na conta corrente ou não, não interessa. O polimorfismo é outra ferramenta poderosa. Vamos lá, então? Então, olha aqui, ó. Vamos usar, então, o mesmo nome. Esse sacar aqui está na conta. Vamos usar o mesmo nome na conta corrente. Ao invés de mudar o nome, vamos usar do mesmo jeitinho, só com o mesmo nome. E aí vocês vão ver o poder do polimorfismo depois. Eu vou mostrar para vocês. Então, só que no caso da conta corrente, o valor que a pessoa está querendo sacar não está só baseado se é maior que o saldo, não. É maior com saldo mais limite. Olha só. Se bobear, você pode usar até como o saldo mais limite já está aqui implementado, você pode usar esse método saldo total. Então, se o valor for maior do que o saldo total, beleza? Aqui, ó. Se o valor for maior que o saldo total, eu tenho que utilizar o self, porque saldo total é um método de objeto. Então, se for maior, aí eu falo que não é possível sacar. Se não,
eu posso atualizar o meu saldo. Na questão aqui da atualização do saldo, é outra preocupação também. Eu não posso deixar esse saldo negativar. Então, como que a gente pode atualizar esse saldo? Vou apagar essa parte aqui. Vamos pensar. Vamos supor que ele tem um saldo de 3.000 e um limite de 5.000. Então, ele pode sacar 3.000 mais 5.000, ele pode sacar até 8.000. Na hora que ele sacar 8.000, vocês não concordam que primeiro eu tenho que zerar o saldo, porque dos 8.000 eu vou sugar todos os 3.000 do saldo, e aí depois o que sobrar, faz conta que ele está sacando 6.000, aí os outros 3.000 eu pego do limite. Então primeiro eu pego do saldo para depois ir no limite. E aí aquela questão de juros, de cheque especial em cima do limite, depois a gente vê isso. São detalhes mais profundos da regra de negócio. Vamos focar em, primeiro eu zero se o saldo, se o valor que ele quer sacar está dentro do limite mais o saldo. Mas for maior que o saldo, zero saldo. Entendeu? Zero saldo primeiro. Se for menor, aí você vai e diminui do saldo. Se for maior que o saldo, você zera o saldo e depois o que sobrar você tira do limite. Beleza? Aí ele fica sem nada de saldo, mas vai ser cobrado depois de juros do limite. Essa questão de juros depois a gente pensa. Então vamos lá. Então, no caso aqui, ó, se o valor que sacar, a gente está aqui na conta corrente, se o valor que sacar for maior que o saldo total, que é o saldo mais limite, eu falo que não é possível. Agora, se não for maior, aí você vem aqui, ó, você vai e faz isso aqui, ó. Se esse valor for menor, se for menor ou igual ao saldo, lembrando que eu não vou usar underline, porque eu posso usar o property do saldo, né? Então, olha só, saldo, se for menor, se for até o valor do saldo, eu só zero o saldo. Eu só diminuo o saldo. Self.saldo vai diminuir dele mesmo com o valor. Entendeu? Agora, se não, significa que esse valor é maior do que o saldo, eu zero o saldo. Entendeu? Não, antes de zerar o saldo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atualizar no limite. Eu poderia também usar esse property aqui, né? Então, eu poderia no limite. O quanto que eu vou tirar desse limite? Eu vou tirar desse limite o valor menos o saldo. Entendeu? E olha só, vamos ver se vocês entenderam. Faz conta que ele tem 1.000 de saldo e 3.000 de limite. E ele está sacando 2.000. E ele tem 3.000 de limite. O saldo total dele é 4.000, né? Que é 1.000. Ó, vou colocar aqui para vocês. Vamos supor que ele está indo sacar 2.000. Ele tem 1.000 de saldo mais 3.000 de limite. Acompanhe meu raciocínio, ó. Opa. Então, ele está querendo sacar 2.000. Eu vou colocar uma setinha assim. Ele tem 1.000 de saldo mais 3.000 de limite. Ou seja, ele tem 4.000. Ele quer sacar 2.000, tendo 4.000 de saldo total. Certo? Beleza. Então, se ele tem 1.000 de saldo, desses 2.000, tira 1.000 desse saldo e o que sobrar, tira do limite. Então, quanto que você vai tirar do limite? Você só tem que tirar do limite isso aqui menos isso, porque isso aqui vai ser zerado. Entendeu? Então, eu vou fazer isso aqui, ó.
tira do limite, vai receber o que ele está sacando, né, o valor do saque, menos o saldo, e depois eu vou lá e jogo o saldo para zero. Essa que é a lógica, entendeu? E aí a gente sempre foca em comer o saldo primeiro para depois começar a tirar do limite. É assim que funciona nos bancos. Entenderam? Então vamos lá então, ó. Então vou fazer a mesma coisa, ó. Se for menor ou igual ao saldo, só abate do saldo, nem mexe no limite. Agora, se não, eu vou tirar o valor de saque menos o do saldo do limite e depois eu zero o saldo. Entenderam? Ó, o sacar ficou funcionando assim. Resolvemos a questão do sacar. Tranquilo? Então eu sobrescrevi o método sacar. O método sacar tem o mesmo nome, a mesma assinatura, tá vendo? Assinatura é essa definição aqui. É a mesma assinatura. O método sacar do filho tem a mesma assinatura da mãe, só que roda de uma forma diferente. Isso se chama sobrescrita, sobrescrever métodos, e é um recurso poderoso depois para a gente for utilizar no polimorfismo, que vocês vão ver nos vídeos de polimorfismo, beleza? Bem, agora vamos, para finalizar esse vídeo, vamos focar agora na questão de atributos estáticos. Qual a diferença entre atributo estático e atributo não estático? Atributo não estático, a gente chama de não estático, é um atributo de objeto, que é isso aqui, ó. Número, titular, saldo são atributos de objeto. Tudo que está relacionado ao self significa de objeto, ou seja, eu criei um objeto conta. Conta corrente. Conta corrente é do tipo conta. Então, esse número aqui é desse objeto. Mas aí, se eu criar um outro objeto, eu posso só fazer só conta ou conta corrente, não interessa. Esse número aqui, ó, ele já vai ser diferente. Esse número aqui é de outro objeto. Ó. Dígito 9. Quem que eu vou colocar aqui? O nome, eu vou usar aqui Zé Cebola. Cebolinha. E ele já começa com R$5.000, 33 centavos. Então, o número, aquele atributo número é dessa outra conta. Esse atributo número é dessa minha conta. Então, são objetos diferentes. As classes, por exemplo, no caso aqui, a classe poderia ser a mesma. Eu coloco aqui a classe. Aí, beleza. Então, aqui, ó, essa aqui é a minha conta, tem esses valores, e essa outra conta tem esses valores. São dois objetos diferentes, sendo criados da mesma classe, mas são objetos diferentes. Tá vendo? Mas deixa eu voltar lá para a conta corrente para não atrapalhar aqui os nossos exemplos. Então, isso aqui é um outro objeto. Eu posso criar um outro objeto de conta corrente também, só para fazer alusão. Aqui, eu estou usando a mesma classe, objetos diferentes. Então, esses atributos são de objetos. Cada objeto vai ter o seu. Agora, vamos supor que eu queira que tenha um atributo que sirva para todos os objetos ao mesmo tempo. Por exemplo, faz de conta que eu estou querendo fazer uma contagem de quantos objetos já foram criados até agora no sistema, para eu fazer um controle depois com banco de dados, sei lá. Quero fazer uma contagem. Contagem, ou contador, é um atributo da classe, porque todos os objetos têm que ter o mesmo valor. Porque na hora que eu tiver 33.000 objetos, e atributos de objeto, cada um dos 33.000 vão ter valores diferentes, no atributo de classe, no atributo estático, significa que se eu consultar esse atributo de contador no objeto 5, vai estar lá 33.000. No objeto 30, 33.000. No objeto 33.000, 33.000. Por que tem que ter o mesmo número em todos? Porque até agora já foram criados 33.000 objetos. Então vamos supor que é o caso de contagem. Tem vários outros exemplos. Isso significa atributo estático, que é atributo focado da classe, não focado em cada objeto, é focado no geral.
E aí, como que você cria assim? Você cria dessa forma assim, ó. Você vem aqui, vamos criar aqui na conta. Vamos criar aqui na conta corrente, porque a gente está usando exemplo de conta corrente. Então, faço conta que eu quero saber quantas contas correntes que eu já criei. Ao invés de você criar o atributo aqui dentro com o self, porque isso aqui vai estar ligado no objeto, você cria ele do lado de fora aqui, ó. Vou criar aqui um atributo aqui. Antes do método construtor, eu vou criar um atributo aqui, contador. Ele começa com 0, que não criou nenhum objeto ainda, né? Contador começa de 0. Por quê? Porque não teve nenhum objeto criado ainda, porque só é criado depois que roda o método construtor. Aí depois que rodar o método construtor, eu vou e aumento. Ó, contador toma mais um. Ou seja, isso aqui, né, para vocês que sabem, contador recebe contador mais um. Aí vai aumentando de um em um, né? E aí depois eu vou e posso consultar esse método. Eu não vou fazer os properties agora não, vou deixar livre assim. Então vamos ver funcionando. Ó, vou salvar. Aí olha só que interessante. Ó, criei duas contas, tá vendo? Criei dois objetos. Se eu for mandar imprimir aqui, ó, print. Se eu mandar imprimir assim, ó, conta corrente ponto contador. Opa, não. O jeito correto é assim, ó. Esqueci, porque eu tenho que fazer isso aqui. O contador. Contador é um atributo que pertence à classe, não ao objeto. Então, eu tenho que sempre chamar a classe assim, e somar aqui. Contador, ponto. Beleza? Eu sempre tenho que fazer isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de se fazer conta corrente, contador, ponto, recebe, conta corrente, ponto, contador, mais um. É a mesma coisa. Agora, olha só. Se eu rodar lá, vou salvar aqui. Se eu rodar lá, vai estar falando aqui que conta corrente não tem atributo teste. Tá. Eu deixei algum valor aqui no teste. Onde está falando isso? Caixa eletrônico. Caixa eletrônico. Tá. É porque eu estava fazendo um teste antes do vídeo aqui. Tira isso aqui. Olha só, vamos rodar. Opa. Ele está falando aqui, não pode setar o atributo, não pode alterar o atributo, que é o atributo saldo, né? Que está falando. Mas saldo é da conta. Tá, aqui, ó. Lembra de vídeos anteriores aí que eu comentei aqui, para a gente não precisava de usar o setter do saldo? Vamos precisar, né? Então vamos descomentar aqui o setter do saldo. Vou salvar aqui. Beleza. Agora vai rodar, ó. E agora o set está liberado. Então vamos rodar aqui. Olha lá, deu certo. Tá vendo? Esses valores. Ah lá, tá imprimindo aqui, o contador está imprimindo 2, por quê? Porque já foram criados dois objetos. Dois objetos vão lá na conta corrente. O contador, a classe conta corrente começa com o contador 0, e aí dentro do método construtor, depois que um objeto é construído, soma mais um. Como foram construídos dois, tem dois objetos. O contador está com o número 2. Isso, gente, é que é atributo estático. É um atributo ligado à classe e não ao objeto. Por exemplo, se eu vou criar outro objeto aqui, ó, outra conta de novo. Vou criar outra conta corrente. Fazer o efeito. Então, 333555, dígito 3. O titular é teste do João. Vai ser R$50,50. R$500,50, sei lá. Aí se eu for imprimir esse contador de novo, lá, contou 3. Por quê? Porque já foi criado um terceiro objeto. Porque esse atributo estático está contando
quantas vezes o método construtor é chamado. Se o método construtor é chamado para construir objetos, é porque foram criados 3 objetos. Então, essa é que é a diferença entre atributo estático e não estático, dinâmico, né? Atributo não estático é um atributo ligado ao objeto, igual aqui o limite de um objeto que vai ter um limite de 2000, um objeto conta corrente. Um objeto conta vai ter um valor específico no atributo número, titular e saldo. Então, por exemplo, se tivessem 33 mil objetos, no nosso exemplo lá tem 3 objetos que eu criei. Então, vamos supor que tivesse 33 mil objetos. O que é um atributo não estático? É um atributo ligado, é o atributo que tem esse self. Esse self aqui, ó, esse self significa que é um atributo voltado para o objeto, ou seja, para cada um dos objetos daquela classe que foram criados, de cada um dos 33 mil objetos, cada um vai ter o seu número específico, o nome do titular específico, um saldo específico. Então, é específico de cada objeto. Agora, quando não tem esse self, que é o contador, quando você define aqui fora de qualquer método, no caso aqui método construtor, de qualquer método, quando você cria um atributo do lado de fora, assim, dentro da classe, significa que é um atributo da classe. Como a classe representa todos os objetos, nesse exemplo que eu estou falando dos 33 mil objetos, os 33 mil objetos vão ter o mesmo valor para aquele atributo. Que não é um atributo de cada objeto, é um atributo da classe inteira. Então, isso é que é a diferença entre método estático e método não estático, beleza? No vídeo de hoje aprendemos isso, aprendemos sobre sobrescrita de métodos, né? Sobrescrever método. Quando a sua mãe, você herda o objeto, a classe herda da mãe um método, um atributo que serve para ele, pode usar à vontade. Agora, se tem algo específico que o filho tem que fazer, no caso aqui a conta corrente, que teve aquele cálculo com limite, aí você vai e reescreve, você sobrescreve o método, mas usando a mesma assinatura da mãe, para a gente usar polimorfismo depois. Por enquanto, para esse vídeo, fiquem ligados, polimorfismo em classes diferentes, ainda mais envolvendo parentesco de herança, é usar métodos de mesmo nome em classes diferentes. E depois a gente vai ver o tanto que isso vai nos ajudar. Beleza? Fiquem ligados, curta o vídeo aí e até mais, que daqui a pouco tem mais vídeos para vocês.